E se textos sagrados tivessem guardado por séculos o segredo de um império africano, cuja grandeza e influência foram deliberadamente esquecidas? E se esse reino perdido for o elo que falta para reinterpretar a origem de monarcas negros, a magnificência dos poderes africanos e a linhagem de um povo marcado pela providência divina? Prepare-se para uma jornada fascinante pelas profundezas da história. Falaremos sobre Cush, uma antiga civilização africana intimamente ligada a eventos bíblicos, mas surpreendentemente negligenciada em sermões, círculos académicos e obras históricas. Esta é a história de como camadas inteiras da história foram intencionalmente distorcidas ou omitidas, apesar de sua presença evidente nas páginas das Escrituras Sagradas. Um mistério capaz de mudar radicalmente a percepção da Bíblia, da história africana e da autoidentificação espiritual. A maioria das pessoas conhece civilizações antigas como Egito, Babilônia e Roma. Mas o que se sabe sobre Cush? Por que esse reino bíblico, que remonta a Cão, filho de Noé, é tão raramente mencionado nas crônicas históricas? Por que a imagem de governantes negros, retratada em vários textos bíblicos, foi intencionalmente escondida dos olhos das gerações futuras? Aqui reside uma linha tênue entre as revelações contidas nas Escrituras e o que foi soterrado sob camadas de tempo, preconceitos religiosos e falsificações históricas. Cush não é apenas um nome mencionado passageiramente nas páginas do livro de Gênesis. Foi uma nação africana próspera, espiritualmente desenvolvida e bem organizada, cujos poderosos reis influenciaram os destinos de impérios inteiros e até mesmo de personagens bíblicos. E tudo isso está refletido na Bíblia, mas poucos se atrevem a olhar para esses fatos sem preconceitos, com um coração aberto e discernimento espiritual. Por que o papel dos povos africanos na narrativa bíblica permaneceu nas sombras por tanto tempo? Foi uma coincidência ou resultado de ações deliberadas? A história de Cush não é apenas uma página de um livro didático. É uma chave para o despertar espiritual, uma chave que abre a compreensão da identidade, da fé, do senso de pertencimento e da cosmovisão bíblica. Nesta pesquisa ficará claro como a Bíblia narra sobre Cush, quem foram seus descendentes e por que essa linhagem foi destinada à realeza, ao poder e à sabedoria. Nomes, interconexões e símbolos que sempre estiveram à vista, mas por alguma razão permaneceram sem a devida explicação, serão revelados. Haverá uma compreensão da importância dos governantes negros na história sagrada e da profundidade das raízes da África bíblica, que a tradição ocidental tentou esconder por tanto tempo. Isso não é apenas uma teoria ou suposição, são fatos irrefutáveis, baseados em evidências documentais que finalmente se tornam públicas. Não perca nenhum detalhe. Cada nome, cada versículo, cada revelação que você ouvir pode ser o fragmento que falta em sua própria história espiritual. Se você sente que há um mistério oculto na Bíblia, esperando para ser revelado, se você já se perguntou sobre a verdadeira origem dos povos africanos nas Escrituras Sagradas, se você sempre sentiu que há algo mais na história humana do que se costuma acreditar, esta pesquisa é para você. Mas antes de mergulhar nos detalhes desta descoberta, é preciso entender quem realmente foi Cush e por que seu legado é capaz de revolucionar a compreensão da Bíblia, dos reis negros e da espiritualidade ancestral. Vamos começar do início. Então, vamos viajar no tempo para desvendar o mistério de Cush, cujo nome Teatit, talvez, oculte um dos segredos mais significativos das Sagradas Escrituras. Para entender seu papel, precisaremos viajar não séculos, mas milénios atrás, para a era que se seguiu ao grande dilúvio, aquele que conhecemos da história de Noé, sua arca e os animais salvos. Após essa catástrofe, o mundo recomeçou sua história. E 3 nomes se tornaram os portadores do futuro da humanidade: Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé. É aqui que Cush entra em cena. Cush era filho de Cão e, portanto, neto de Noé. Esse fato já diz muito. Ele era descendente daqueles que sobreviveram à destruição do mundo antigo, portador da memória, da experiência de sobrevivência, da sabedoria ancestral e do direito legítimo de recriar a civilização humana. Em Gênesis 10:6 está claramente dito:
Os filhos de Cão foram Cush, Mizraim, Puta e Canaã. Cush, mencionado aqui, é o mesmo homem cujo nome estamos discutindo, Cush em sua forma hebraica original. Pense bem, se a Bíblia nomeia Cush como um dos primeiros nomes a surgir após a restauração da terra, por que sua história permanece nas sombras? Por que um nome que soa logo após a menção do dilúvio não ganhou a mesma notoriedade que os nomes de outros personagens bíblicos? A resposta reside não apenas nos textos sagrados, mas também em como a história foi interpretada, alterada e silenciada ao longo dos séculos. Mas voltemos aos fatos. Cush não era apenas uma pessoa. Seu nome se tornou o nome de um povo, uma linhagem, uma nação inteira. Quando a Bíblia menciona Cush, ela fala de um reino poderoso que surgiu no nordeste da África, no território do atual Sudão e sul do Egito, conhecido na antiguidade como Núbia. O que é ainda mais surpreendente, a civilização que cresceu sob o nome do neto de Noé era um império de reis negros, africanos com traços expressivos, que governaram com sabedoria, estratégia e autoridade. Não estamos falando de uma tribo isolada, mas de um império com cidades, exércitos, templos e uma cultura desenvolvida. Tudo isso está registrado nas Escrituras, embora implicitamente. Muitos ignoram essas menções porque não estão prontos para vê-las. Mas agora o véu cairá dos seus olhos. A conexão de Cush com o continente africano é direta, óbvia e inegável. Na Bíblia, suas terras são descritas como regiões além dos rios da Etiópia, ou seja, no coração da África Negra. Em traduções modernas da Bíblia, o termo Etiópia é usado para designar o território de Cush, mas esse é um nome grego posterior. No texto original hebraico, soa o nome Cush, um nome africano antigo e venerado. Não se engane, o reino de Cush não era comum. Ele influenciou o Egito, Israel e até mesmo os impérios assírios. Em Isaías 37:9 é mencionado um rei de Cush que interveio diretamente nos processos geopolíticos da época. O rei Tiraka, ou Taharka, um governante africano negro, descendente de Cush, aparece nas páginas da história bíblica, enfrentando impérios, tomando decisões importantes e influenciando os destinos dos povos. Isso não são apenas suposições, está registrado nas Escrituras. Mas por que não se fala abertamente sobre isso? Porque se entendermos quem foi Cush, se percebermos que a Bíblia atribui um papel importante aos reis negros, descendentes de Cão, toda a interpretação eurocêntrica das Sagradas Escrituras desmorona. Muitos personagens que costumavam ser retratados como brancos poderiam ter sido africanos, homens e mulheres, cheios de sabedoria e poder espiritual. O reino de Cush surge como um elo entre as narrativas bíblicas e o continente africano, unindo buscas espirituais com raízes ancestrais. É um fio visível que conecta as crenças religiosas modernas com suas fontes mais profundas. Talvez essa conexão tenha sido intencionalmente interrompida ou ocultada para privar gerações inteiras da consciência de sua verdadeira identidade. Vale a pena refletir, porque a menção de uma ligação entre a Bíblia e a África causa tanto desconforto? Porque a própria presença de reis negros nos textos bíblicos parece tão provocadora? Isso demonstra como a espiritualidade foi adaptada aos estreitos limites de noções preconceituosas. Mas hoje pretendemos ir além desses limites. A árvore genealógica que se inicia após o dilúvio universal não é apenas uma lista de nomes antigos, mas sim um mapa da evolução espiritual e cultural dos povos africanos. Cush é o ponto de partida para uma linhagem de governantes negros, um símbolo de autoridade sagrada e participação ativa no plano divino para a humanidade. Não se trata de impor uma interpretação específica, mas de ler o texto com um olhar imparcial. O mundo distorceu esse mapa, substituiu os protagonistas, apagou nomes e diminuiu o papel daqueles que de fato foram pilares nos primórdios. Mas chegou o tempo da restauração, da recuperação do que foi perdido. E essa recuperação começa aqui e agora, com o despertar da consciência e o estudo atento das Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Prepare-se para um mergulho ainda mais profundo, que revelará como essa linhagem continuou a se espalhar, influenciando impérios e deixando impressões espirituais que ainda são sentidas hoje.
Quando falamos do reino de Cush como um império descendente direto de Noé, não estamos lidando com uma parábola simbólica ou uma alegoria oculta entre as linhas. Trata-se de uma realidade concreta e tangível, com uma localização geográfica clara, com evidências materiais espalhadas pela face da terra e, o que é ainda mais importante, com uma presença espiritual registrada nas Sagradas Escrituras. O reino de Cush existiu, prosperou e influenciou profundamente o curso da história. Mas onde exatamente ele estava localizado? Para muitos, a palavra Cush ainda soa como algo misterioso, exótico, distante e quase místico. No entanto, a verdade é simples. O reino de Cush estava localizado na região que hoje é conhecida como Sudão, no coração da antiga Núbia. Imagina um vasto território que se estende do sul do Egito até a parte central do continente africano. Foi lá, entre o deserto e o rio Nilo, que surgiu um império de reis negros, templos majestosos, cultura desenvolvida, comércio próspero e profundas conexões espirituais. Essa terra era estrategicamente importante, fértil e, acima de tudo, abençoada. O território de Cush não apenas fazia fronteira com o Egito, mas também, durante muitos períodos históricos, rivalizou com ele e até mesmo o dominou. Sim, é isso mesmo. Houve momentos em que os reis cushitas governaram como faraós no Egito, formando o que os estudiosos chamam de Dhum-Nidisinta dinastia egípcia. Mas quão raramente isso é mencionado nas narrativas históricas. Como se fosse intencionalmente ignorado o fato de que, em um determinado período da história bíblica, pessoas negras da linhagem de Cão, netos de Noé, sentaram-se nos mais altos tronos da civilização antiga. E por que isso é tão tão importante para nós hoje? Porque cada vez que abrimos a Bíblia e lemos sobre reinos, guerras, profecias, alianças e julgamentos, há um contexto por trás dessas passagens, um cenário geopolítico. E Cush era parte integrante desse cenário, não um personagem secundário, mas sim um protagonista silencioso. E, ao perceber sua localização, começamos a entender por que era tão necessário esconder seu papel. A arqueologia como a voz de Cush. Vamos considerar argumentos substanciais que corroboram os testemunhos bíblicos sobre Cush. É natural que surja a questão da existência de confirmações externas e independentes, e é aqui que a arqueologia entra em cena, cujas descobertas testemunham inequivocamente a grandeza de Cush. Escavações na antiga Núbia revelaram ruínas de cidades prósperas, e as pirâmides erguidas pelos governantes cushitas ainda se elevam sobre a terra, superando em número até mesmo as egípcias. Apesar disso, obras históricas e documentários sobre o Antigo Egito frequentemente omitem as pirâmides e os nomes cushitas. No entanto, esses artefatos não são apenas pilhas de pedras, mas um testemunho vívido da existência de uma civilização poderosa, espiritualmente desenvolvida e estrategicamente pensante, que criou formas únicas de arte, escrita, religião e organização política. Os cushitas adoravam seus próprios deuses, mas também estavam familiarizados com as tradições monoteístas que vinham do norte. A singularidade dessa cultura é enfatizada pelo fato de que muitos personagens bíblicos interagiram com o povo de Cush, o que tem um significado enorme. As profecias de Isaías sobre Cush não falam de um país comum, mas de um estado que enviava mensageiros rápidos em barcos de papiro pelas águas. Isso testemunha uma organização naval desenvolvida, um sistema de comunicações e influência regional. Estamos falando de uma superpotência africana dos tempos bíblicos sobre a qual, infelizmente, poucos sabem. Surge a pergunta: por que a Bíblia? A Bíblia dá atenção a Cush, mas esse tema é quase não discutido em igrejas, escolas dominicais e sermões. As menções a Cush são frequentemente tratadas como detalhes insignificantes, enquanto apontam para o papel significativo dos negros na história sagrada. É importante perceber o impacto que teria a conscientização de que reis negros semelhantes a nós, com nossos traços, cor de pele e origem, desempenharam um papel importante nas narrativas bíblicas que moldaram o mundo ocidental. Imagine se, em vez de imagens europeias de personagens bíblicos, víssemos representações precisas de homens e mulheres cushitas com pele escura, falando com Deus, governando nações, recebendo profecias e influenciando os destinos de impérios.
Infelizmente, essa parte da história foi silenciada. Intencionalmente ou não, a história do povo cuxita ficou nas sombras. O objetivo deste estudo é restaurar a justiça, reacender a luz que se apagou e declarar: vocês fazem parte desta história. Seu passado não começa com a escravidão, mas com reinos, herança espiritual e sabedoria ancestral que se originam na genealogia de Noé. Isso não é apenas um fato histórico, mas uma revelação espiritual e profética. O mundo afirma que o passado define o futuro de um povo, mas a Bíblia ensina que Deus sempre usou os esquecidos para alcançar seus propósitos. Se Cush foi esquecido pelos homens, isso não significa que foi esquecido por Deus. Pelo contrário, a presença de Cush no texto sagrado testemunha que a linhagem negra sempre ocupou um lugar importante no plano divino, não como um figurante, mas como um instrumento. Essa presença se manifesta em nomes, alianças, conflitos e promessas, e vai além do Antigo Testamento. Cush é o começo de algo que ecoa até hoje. Um legado que precisa ser lembrado, redescoberto e honrado. Comece reconhecendo, entendendo e libertando a mente. Conhecer o seu passado ajuda a entender o presente e a perceber o seu potencial em Deus. Talvez agora o véu esteja caindo dos olhos e comece a surgir uma inquietação vaga, uma emoção difícil de explicar, como se algo adormecido estivesse despertando. A consciência se reaviva e a autoidentificação retorna ao seu devido lugar. Agora que se desvenda a compreensão da localização geográfica, da essência e das razões da queda do reino de Cush, é hora de explorar sua influência no mundo antigo, incluindo o povo de Israel. As vindouras descobertas prometem ser ainda mais surpreendentes. Tendo localizado o reino de Cush no mapa espiritual e histórico da Bíblia, é necessário aprofundar o estudo das personalidades dos governantes desse poderoso império. As revelações que se seguirão podem abalar concepções estabelecidas sobre personagens bíblicos e os verdadeiros governantes do mundo antigo. A Bíblia menciona muitos reis, mas omite o fato de que alguns deles eram governantes negros de territórios africanos, desempenhando um papel crucial nos eventos espirituais e geopolíticos da antiguidade. E não se trata de conjecturas, mas de nomes confirmados pelas Sagradas Escrituras, documentos históricos e achados arqueológicos. Entre esses reis, destaca-se Taharka, conhecido na Bíblia como Tiraka. Este faraó negro da extinta dinastia egípcia governou em um dos períodos mais turbulentos da história bíblica, quando Judá era ameaçada pela poderosa Assíria. Este rei africano, descendente direto da linhagem cuxita, é mencionado em Isaías 37:9, um dos livros mais conhecidos da Bíblia. Nesta passagem é dito que Tiraka, rei da Etiópia, saiu para a guerra contra Senaqueribe, rei assírio que ameaçava Jerusalém. Enquanto muitos sentiam medo, os profetas clamavam aos céus e o povo tremia. Um rei africano do sul moveu-se à frente de seu exército para enfrentar o império que desafiava o povo de Deus. Este fato está registrado na Bíblia, mas porque o nome de Tiraka não ressoa nos púlpitos e não é mencionado nos livros didáticos ao narrar sobre os grandes defensores de Israel? A razão reside no fato de que sua imagem destrói estereótipos estabelecidos. Tiraka refuta as noções tradicionais formadas ao longo dos séculos, provando que os reis negros desempenharam um papel central e não secundário nos eventos bíblicos, atuando não apenas como participantes, mas como força motriz de mudanças, instrumentos nas mãos de Deus em conflitos que tinham não apenas significado político, mas também profundo significado espiritual. Tiraka é um testemunho vivo de que a presença africana na Bíblia não foi acidental, mas estratégica, intencional e profética. E ele não foi o único. Registros históricos atestam outros reis da dinastia cuxita que governaram Cush e o Egito, ostentando o título de faraós, desfrutando de honra, respeito e poder. Eles não apenas usavam as coroas dos faraós, mas também adotavam seus títulos e rituais. E após a morte eram sepultados com honras, rodeados de artefatos, inscrições e pirâmides que sobreviveram até os nossos dias. Até o momento permanece em aberto a questão: por que a imagem desses monarcas, homens de pele escura, cabelos crespos e traços africanos marcantes, não encontrou reflexo na iconografia oficial do ensino bíblico moderno?
Porque, ao mencionar o faraó, a mente evoca a imagem de uma pessoa branca, de aparência europeia? Porque, ao falar dos reis do Antigo Testamento, é silenciado o fato de que alguns deles vieram do sul, das terras de Cush, e desempenharam um papel fundamental no apoio ou na oposição ao povo de Israel? O problema reside no fato de que os eventos históricos foram editados e filtrados para se adequarem a um modelo ocidental de espiritualidade e poder. A imagem do rei negro foi deliberadamente eliminada e a representação da liderança africana foi minimizada ou completamente apagada. Essa omissão afeta diretamente a autoperceção de milhões de pessoas com raízes africanas em todo o mundo, no contexto do plano divino. Pois, se ao longo da vida é incutida a ideia de que os heróis bíblicos eram exclusivamente brancos, europeus, de pele clara e olhos azuis, inevitavelmente surge a sensação de não haver lugar para si nesse reino espiritual. No entanto, a verdade é outra. Reis negros realmente existiram. Seus nomes podem ser encontrados nas páginas da Bíblia, nas crônicas egípcias, nas paredes das pirâmides e em antigos manuscritos. Eles vivem na memória espiritual do povo. Não são personagens míticos, mas sim figuras históricas reais cujos destinos foram parte integrante da providência de Deus no mundo. Se a memória desses reis foi apagada, isso não ocorreu por sua insignificância, mas pelo contrário por sua enorme importância. Eles foram fonte de orgulho, autoidentificação e força espiritual para um povo que, ao longo dos séculos, foi submetido a humilhação sistemática, escravidão e opressão. Agora, com essas informações, cada um está diante de uma escolha: ignorá-las ou despertar para elas. Esse despertar tem não apenas um significado histórico, mas também existencial. A consciência de que a Bíblia menciona reis negros permite compreender que a presença africana sempre foi sagrada, estrategicamente importante e divina. Essa compreensão concede libertação, muda a visão de mundo e permite ver-se no contexto do texto sagrado. Chega-se à percepção de que a história não começou com dor, mas com glória, que antes das correntes havia coroas, que antes da escravidão havia dignidade real, e que nas veias pode muito bem correr o sangue de Cush, de Tiraca, de reis que andaram na graça de Deus. Se isso toca e emociona, significa que há prontidão para ver o que está por vir, pois este é apenas o começo. Esses reis, esses nomes, esses capítulos esquecidos são como peças de um quebra-cabeça espiritual que precisa ser montado. E esse trabalho continuará. Agora que os nomes de alguns desses reis são conhecidos, é preciso aprofundar o estudo de como a Bíblia tratava Cush não apenas como uma nação, mas como um símbolo espiritual, como uma metáfora de algo muito maior do que se pode imaginar. Este será o próximo passo. Continua. A imersão nos textos sagrados permite desvendar o verdadeiro papel dos reis negros da antiguidade, cujo legado foi intencionalmente distorcido nas interpretações populares dos eventos bíblicos. Cush não é apenas um nome geográfico ou um nome antigo perdido na genealogia bíblica. É um conceito que carrega um significado simbólico, espiritual e profético, abrangendo épocas inteiras. As Sagradas Escrituras não mencionam nomes por acaso. Cada nome, cada lugar, cada genealogia carrega um significado profundo. O nome Cush, ou Cushe, como aparece em várias traduções, não é exceção. Pelo contrário, é uma chave para entender muitos eventos bíblicos. Essa chave aparece no início do livro de Gênesis 1:10, na chamada Tabela das Nações, onde os filhos de Noé são apresentados como fundadores de futuras civilizações. Lá está escrito: os filhos de Cam, Cushe, Mizraim, Put e Canaã. É importante notar que Cush é o primeiro na linhagem de Cam, o que indica sua importância especial como primogênito de uma linha poderosa, abençoada para multiplicar e prosperar. Além disso, de Cush descendeu Nimrod, que se tornou o primeiro governante na Terra. Isso demonstra que força, dignidade real, influência e poder foram inerentes a essa linhagem desde o início. Nimrod, descendente direto de Cush, fundou grandes cidades como Babilônia, Nínive e Calá, que se tornaram centros de poder no mundo antigo. Assim, os descendentes de Cush não foram meros figurantes na história, mas construtores ativos de impérios.
A Bíblia não se limita a essas menções. O nome Cush continua a aparecer em passagens-chave, especialmente nos livros proféticos, como Isaías, onde o significado espiritual desse nome cresce. Em Isaías 18, há uma passagem enigmática que frequentemente passa despercebida. Ai da terra que está além dos rios de Cush, que envia embaixadores pelo mar em navios de papiro sobre as águas. Aqui Cush é apresentada como uma nação ativa e desenvolvida, com laços diplomáticos e influência além de suas fronteiras. Esta descrição não é de um povo marginal, mas de uma civilização altamente desenvolvida, desempenhando um papel importante nos eventos globais, de acordo com as profecias bíblicas. Nos Salmos, o significado de Cush torna-se ainda mais profundo. O Salmo 68:31 contém uma das afirmações mais poderosas e, ao mesmo tempo, ignoradas em toda a Bíblia. Príncipes virão do Egito, a Etiópia estenderá as suas mãos para Deus. Em muitas traduções, a palavra Etiópia, na verdade, significa Cush. O salmista prediz que Cush, uma nação negra africana, descendente de Cam, se voltará para Deus, o reconhecerá e se reunirá com ele. Pense, por que o salmista usou o nome Cush e não outros povos? Isso não foi feito por acaso. Nesta forma poética está um pacto profético. A Bíblia afirma que o povo africano negro, cuja história foi silenciada por séculos, possui uma conexão espiritual com Deus que ainda será totalmente restaurada. Este não é apenas um versículo, mas uma promessa, um chamado espiritual, uma palavra profética que continua a ressoar hoje. Ao longo das Sagradas Escrituras, Cush não é apenas apresentada como a designação de um povo, mas como um símbolo da continuidade espiritual do reino e do sacerdócio. O nome Cush está intrinsecamente ligado a imagens de reis, construtores de cidades, embaixadores que cruzam os mares e povos que se voltam para Deus. Isso demonstra que a linhagem de Cush, no contexto bíblico, simboliza o renascimento de uma liderança espiritual que foi esquecida, mas nunca desapareceu. Além disso, essa liderança não é apenas política, mas também sacerdotal, profética e espiritual. Quando o salmista proclama que Cush estenderá suas mãos a Deus, ele não está falando de um gesto casual, mas de um ato sacerdotal que simboliza entrega, adoração e mediação. Em outras palavras, o povo de Cush é chamado a se reunir com o Altíssimo em um nível espiritual profundo, atuando como sacerdotes, líderes espirituais e condutores da restauração. Torna-se compreensível porque o nome Cush foi intencionalmente excluído de sermões, pesquisas académicas e escolas teológicas. Afinal, a conscientização dessa verdade poderia abrir os olhos de milhões de pessoas de ascendência africana em todo o mundo para o fato de que não estão separadas de Deus, mas são parte integrante da narrativa espiritual bíblica, descendentes de uma linhagem de honra, reino e aliança com o Criador. Esse conhecimento muda radicalmente a percepção das Sagradas Escrituras, a prática da oração e a autoestima, permitindo que se veja a história da salvação não como algo externo, mas como parte da própria linhagem, onde a cor da pele não é um obstáculo espiritual, mas um sinal de identidade sagrada. Se Cush simboliza a conexão entre o reino africano e o sacerdócio espiritual, então é necessário assumir a posição correspondente, deixando de ser um observador externo e assumindo o papel de participante, reclamante, defensor, voz, luz, ponte e templo do Deus vivo, como os reis e sacerdotes da linhagem esquecida de Cush. Pesquisas futuras mostrarão que a conexão entre a Bíblia e a África é muito mais profunda do que se poderia imaginar, revelando um mistério oculto relacionado à guerra pela identidade espiritual. Torna-se evidente que Cush não é apenas um nome perdido nas páginas de textos antigos, nem apenas uma nação distante. Cush é uma presença, uma estrutura, uma linhagem, um sacerdócio e um reino. Mas se é assim, surge uma pergunta legítima: por que isso é silenciado? Por que Cush foi esquecida por tanto tempo em sermões, seminários teológicos, bíblias ilustradas, filmes e materiais escolares? O que aconteceu com o reino de Cush na história contada pela tradição ocidental?
A questão de por que o reino de Cush e a presença africana nos textos bíblicos foram relegados a segundo plano tem uma natureza ao mesmo tempo simples e complexa. Ocorreu uma substituição cultural, teológica e visual que foi gradualmente se intensificando ao longo dos séculos, especialmente com a ascensão da teologia europeia. Esse sistema não apenas interpretou os textos bíblicos, mas também reconstruiu visualmente os personagens, reinterpretou os símbolos e sistematicamente apagou a presença africana, originalmente contida nas Escrituras. Não se tratava apenas de ignorar a África, mas de reescrever a Bíblia a partir de uma perspectiva de cor diferente. A tradição europeia assumiu posições dominantes na interpretação bíblica a partir do século IV, especialmente após o fortalecimento do Império Romano sob a égide do cristianismo. Com o tempo, os centros do pensamento teológico se deslocaram para o Ocidente, o que levou a uma reconfiguração estética e espiritual dos textos. Cush, os reis negros, os profetas de pele escura, os territórios africanos e até a imagem de Jesus foram gradualmente submetidos a um processo de embranquecimento. Não apenas fisicamente, mas também simbolicamente. A cor foi suprimida dos textos, imagens e da memória coletiva. Não se trata apenas de representações artísticas, mas de um processo que influenciou diretamente a forma como gerações liam e interpretavam a Bíblia. Cush, por exemplo, deixou de ser percebida como uma nação poderosa, desempenhando um papel central, e passou a ser vista como um povo distante, ou mesmo um símbolo de escuridão, uma leitura distorcida, maculada pelo racismo estrutural que penetrou na própria fé. O apagamento foi metódico e abrangente. Durante o Renascimento, os personagens bíblicos passaram a ser retratados como europeus de pele clara, com cabelos loiros ou castanhos e olhos azuis ou verdes. Profetas, apóstolos, patriarcas e até povos africanos, todos passaram por esse filtro visual. Surpreendentemente, as pessoas acreditaram na veracidade dessas imagens. A tradição ocidental transformou o simbólico em doutrina e tornou o real invisível. Como resultado, o reino de Cush praticamente desapareceu dos sermões tradicionais e foi relegado a segundo plano. Raramente se ouve um sermão sobre Tiraka, o rei africano que enfrentou Senaquerib, ou se vê um estudo da profecia do Salmo 68 que afirma que Cush estenderá suas mãos a Deus. A genealogia de Cush como parte da promessa que vem de Noé também permanece fora das aulas de escola dominical, como se nunca tivesse existido, embora continue a existir na palavra, mas tenha sido silenciada. O mais trágico dessa omissão são suas consequências de longo alcance. Ao apagar a presença negra da Bíblia, a tradição ocidental privou milhões de pessoas negras da oportunidade de se verem na história da salvação. Quando uma pessoa não se vê na história, ela não se sente parte dela. Quando ela não se vê nas páginas do texto sagrado, ela começa a duvidar de que sua origem tenha um lugar no plano de Deus. Por muito tempo, uma mentira cuidadosamente construída foi implantada na mente das pessoas, com o objetivo de distorcer a verdade histórica e privá-las de seu merecido legado. Essa mentira, habilmente elaborada, persistentemente pregada e amplamente difundida, visava apagar da memória o papel e o significado de Cush e seus descendentes na história bíblica. No entanto, apesar de todas as tentativas de falsificação, a verdade permanece inabalável. O livro de Gênesis ainda testifica de Cuxê, o profeta Isaías fala da terra de Cuxê, e os salmos apontam para o renascimento espiritual dos povos africanos. Descobertas arqueológicas como as pirâmides da Núbia e registros históricos dos reis negros da extinta dinastia egípcia servem como provas irrefutáveis. O apagamento cultural não conseguiu destruir a verdade, que continua viva para aqueles que estão dispostos a abrir os olhos e vê-la. O encontro com essa verdade é como abrir um livro que foi intencionalmente fechado por mãos que buscavam manter o poder. É o renascimento de uma luz que foi apagada porque brilhava demais. É a reunião da Bíblia com suas verdadeiras raízes e a restauração de um lugar que sempre pertenceu por direito. O lugar do filho, do herdeiro, do sacerdote, do rei, parte integrante do eterno plano de Deus. Não há força maior do que a consciência de seu papel no texto sagrado, não como um observador externo, mas como uma figura central, lembrada, citada e honrada.
O nome de Cuxa e os nomes de seus descendentes estão presentes na Bíblia, assim como as profecias sobre seu povo e a conexão com reinos, tronos e altares. Tudo isso foi ocultado, mas agora se revela àqueles que estão dispostos a ver. A consciência desse fato traz à tona uma questão de enorme importância. Não se trata apenas de história ou geografia, mas de identidade, pertencimento, espiritualidade e destino. O mundo espiritual treme quando um povo que foi forçado a calar-se começa a lembrar quem é. Quando um povo que foi ensinado a calar-se começa a falar. Quando um povo que foi separado da palavra decide abrir a Bíblia com olhos novos, conscientes e libertos, capazes de ver além das imagens distorcidas pintadas nos livros ocidentais. Mas isso é apenas o começo. Depois de entender como e por que a imagem de Cuxa foi apagada, é preciso aprofundar e revelar como a fé africana floresceu antes da chegada dos europeus. Existe um capítulo oculto sobre o cristianismo africano que existiu antes da colonização, da escravidão e das interpretações distorcidas. E essa verdade precisa ser conhecida. Chegou a hora de confrontar uma das maiores ilusões impostas ao longo dos séculos, a ideia de que o cristianismo se originou na Europa, que a espiritualidade negra é algo secundário ou que a fé cristã chegou à África apenas no período colonial. Essa narrativa falsa, criada para separar o povo africano de sua legítima herança espiritual, deve ser imediatamente desmascarada. A verdadeira história que foi silenciada é que o cristianismo chegou à África antes da Europa. Esse conhecimento muda radicalmente a percepção das pessoas negras sobre seu papel na história da salvação, mostrando que a presença africana não apenas acompanhou o nascimento da fé cristã, mas também esteve ativamente envolvida na disseminação do Evangelho desde os primeiros dias. E isso é confirmado não por opiniões de alguém, mas pela própria Bíblia. No 8º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, há um episódio de profundo significado que, no entanto, é frequentemente negligenciado. Trata-se do encontro do apóstolo Filipe com o eunuco etíope, um dignitário da corte da rainha Candace. Esse alto funcionário, que possuía não apenas poder, mas também discernimento espiritual, havia viajado a Jerusalém para adorar o Deus de Israel. É notável que ele buscava revelação divina antes mesmo de ouvir falar de Cristo. Esse fato demonstra que as buscas espirituais dos africanos estavam direcionadas a Deus muito antes da disseminação das concepções tradicionais sobre a história do cristianismo. Quando Filipe encontrou o eunuco, este lia o livro do profeta Isaías, buscando compreender seu significado. O Espírito Santo guiou Filipe para explicar-lhe a profecia sobre o Cordeiro, que era Jesus. O eunuco imediatamente creu, reconheceu Jesus e expressou o desejo de ser batizado. Ao ver uma porção de água, perguntou: "Que impede que eu seja batizado?" E logo foi batizado por Filipe, após o que continuou seu caminho para a Etiópia. É importante notar que a Bíblia não menciona nomes e lugares por acaso. A indicação de que o primeiro africano a se converter ao cristianismo foi um homem influente e culto da Etiópia, historicamente ligado ao reino de Cuxa. Não é apenas um episódio da vida de um indivíduo, é um presságio profético do início da presença africana na igreja primitiva. Além disso, essa presença foi marcada por nobreza, profundidade de compreensão espiritual e qualidades de liderança. Esse eunuco, um africano negro, tornou-se um dos primeiros arautos do cristianismo fora do ambiente judaico. Ele levou o Evangelho para a África, antes mesmo de Roma desenvolver uma teologia cristã estruturada. Assim, o continente africano tornou-se um dos primeiros solos férteis onde a semente do Evangelho foi semeada não como em território missionário, mas como uma continuação de uma antiga aliança. É notável que o eunuco lia o livro de Isaías, o profeta que predisse que Cuxa, Etiópia, estenderia suas mãos a Deus. O encontro de Filipe e o eunuco não foi uma coincidência, mas o cumprimento dessa antiga profecia. A palavra de Deus retornava às suas origens, a fé se reunia com a herança espiritual que havia sido esquecida por séculos. A África não apenas ouviu o Evangelho, ela foi reconhecida por Deus como terra prometida e sagrada. A conscientização desse fato muda a nossa percepção da espiritualidade africana, que por muito tempo foi demonizada e menosprezada.
Os povos africanos sempre estiveram em diálogo com o divino, tiveram acesso ao sagrado, possuíam seus próprios códigos espirituais e agiram com honra e reverência. A Bíblia não nega isso, mas confirma. Tanto nas profecias sobre a Etiópia quanto na história do eunuco etíope, vemos o reconhecimento e a aceitação da santidade africana por Deus. Portanto, a afirmação de que o cristianismo foi levado à África pelos europeus não é apenas falsa, mas também perigosa, pois cria uma ruptura onde deveria haver uma ponte. Ela aliena um povo de sua herança espiritual, incutindo a ideia de uma fé imposta, enquanto na verdade essa fé existiu como busca, profecia e revelação por milénios. Infelizmente, essa verdade não encontra reflexo em livros didáticos, filmes ou sermões que repetem conceitos teológicos europeus, frequentemente formados na era colonial. Como resultado, de geração em geração, o povo africano foi convencido de que estava fora da história, embora na verdade fosse parte integrante dela. A fé cristã no continente africano tem raízes profundas, que remontam a séculos antes da era da colonização. Comunidades cristãs organizadas floresciam em solo africano já no século XVIII. Teólogos africanos proeminentes, como Tertuliano e Agostinho, fizeram contribuições inestimáveis para a formação do pensamento cristão. No entanto, sua origem africana era frequentemente silenciada ou ignorada para sustentar uma visão eurocêntrica da fé. A Bíblia, no entanto, refuta essa visão, demonstrando que a África, desde o início, foi parte integrante do plano e da promessa de Deus. Uma nova era está chegando, uma era de restauração, quando os africanos redescobrem a Bíblia e se veem nela, não como escravos ou estrangeiros, mas como filhos de Deus, herdeiros, sacerdotes e reis. Essa verdade, que a tradição tentou esconder, agora vem à luz. Ao restaurar o que foi perdido, é importante perceber que o cristianismo africano precedeu o europeu, e a presença negra no Evangelho tem fundamentos bíblicos, históricos e espirituais. É necessário aprofundar o estudo do papel do povo cuchita e seu legado no mundo moderno. O cristianismo chegou à África nos primeiros séculos e os cuchitas desempenharam um papel ativo, espiritual e estratégico nele. Agora é a hora de compreender o significado dessa verdade para africanos e afro-americanos em todo o mundo. A revelação sobre Cush não é apenas uma narrativa sobre a história antiga, reis e terras esquecidas, embora isso por si só seja impressionante. Trata-se de identidade, fé, autoestima e despertar espiritual. A história de Cushi salva a narrativa de todo um povo que por séculos foi silenciado, apagado e desacreditado, mas que sempre ocupou um lugar importante no plano divino. Cushi não são apenas nomes no livro de Gênesis ou profecias de Isaías, são as origens da realeza negra e do sacerdócio espiritual, uma linhagem dotada de autoridade, dignidade, propósito e conexão com Deus. Essa linhagem abrange séculos, continentes e gerações, e continua viva hoje em todos que carregam a herança africana e afro-americana. Não é uma história perdida, mas uma verdade que foi ocultada e espera seu retorno. Imagine o impacto que isso tem na fé de um povo. Imagine crescer acreditando que você está na periferia da história da salvação, que sua origem não importa, que sua cor de pele e cultura não têm relação com o plano de Deus. Agora imagine descobrir que seus ancestrais foram reis, sacerdotes e líderes espirituais, reconhecidos por Deus, que moldaram a história, foram mencionados nas Escrituras e foram instrumentos de poder, sabedoria e justiça. Tal descoberta muda completamente a cosmovisão. A dúvida dá lugar ao orgulho, o esquecimento à memória restaurada e a subestimação à autoridade legítima. Nisso reside o poder da revelação sobre Cush, que muda a compreensão da fé. A fé não é apenas crer em Deus, é reconhecer seu lugar no plano divino, entender seu chamado e agir com a consciência de seu valor espiritual. A consciência de que Cush e seus descendentes foram parte central da história bíblica. Permite compreender que Deus nunca esqueceu seu povo, que Ele sempre teve um plano, que Ele sempre agiu através de você e contou com você, e que sua presença é necessária hoje para a continuação desse plano.
É uma fé que não é imposta, mas reconhecida, afirmada e restaurada. Na sociedade contemporânea, os ecos do esquecimento histórico continuam a exercer um profundo impacto sobre gerações de africanos e pessoas de ascendência africana. Baixa autoestima, sensação de invisibilidade e perda de conexão com as próprias raízes são as tristes consequências de séculos de manipulações e distorções do patrimônio cultural. No entanto, quando o véu do mistério se desvela e a verdade sobre a antiga Kush é revelada, quando a consciência de que os ancestrais foram reis, líderes e guias espirituais surge, as amarras invisíveis se rompem, ocorre uma mudança de paradigma e o senso de dignidade própria é restaurado. O indivíduo começa a ver sua identidade sob uma nova luz, não como algo periférico e insignificante, mas como possuidor de uma herança gloriosa, digna e sagrada. Não se trata apenas de orgulho racial, mas de força espiritual e herança bíblica, pois os povos africanos sempre se distinguiram por uma profunda conexão com o divino. Mesmo antes da chegada do cristianismo, existia a consciência de Deus, práticas espirituais, sacerdotes, realeza e uma cultura que se curvava a poderes superiores. E quando se compreende que essa linhagem é reconhecida na Bíblia, quando se descobrem passagens que narram sobre Kush, sobre reis negros e profecias sobre o povo africano, a fé deixa de parecer algo distante e estranho e é percebida como algo que flui nas veias espirituais desde o início dos tempos. É por isso que esta revelação é tão importante e relevante hoje, pois cada vez que uma pessoa reconhece e compartilha essa verdade, ela destrói estereótipos antiquados, restaura a justiça histórica, fortalece a fé daqueles que se sentiam perdidos e ajuda milhões a se reconectarem com sua verdadeira origem espiritual. Kush não é apenas um passado distante, é um presente vivo. Kush é cada um que finalmente se reconhece na Bíblia como parte integrante do eterno plano de Deus. A história das pessoas negras de origem africana e afro-americana não é um episódio secundário, nem uma página esquecida, mas uma parte crucial da história mundial. Ela ocupa um lugar central em todas as esferas: espiritual, histórica, cultural e pessoal. Agora que esta revelação começa a fazer sentido, é importante que ela não permaneça apenas um pensamento passageiro. Este conhecimento restaurado demonstra como o legado de Kush ressoa não apenas no passado, mas também hoje influencia a fé, a espiritualidade e a liderança dos povos africanos e afro-americanos em todo o mundo. Esta consciência expande horizontes e revela como o passado de Kush continua a moldar destinos e a desvendar verdades que muitos tentaram ocultar. Agora que ficou claro quem eram os reis negros da antiguidade, como Kush moldou o curso da história e como o cristianismo africano surgiu muito antes do europeu, é hora de fazer uma pergunta que poucos ousam pronunciar em voz alta. E se a Bíblia sempre falou de reis negros, de realeza africana, de sacerdócio e poder espiritual, mas o acesso à versão completa foi negado? Vale a pena refletir sobre isso. Quantas vezes, ao abrir as Escrituras, a pessoa simplesmente aceitou o que lhe foi ensinado, sem questionar? Quantas vezes a história foi distorcida para agradar visões eurocêntricas, interpretada através de uma lente que não reflete a plenitude da verdade e apresentada como absoluta? Essa questão é muito mais profunda do que parece à primeira vista. Atualmente, uma verdade surpreendente está sendo revelada. A Bíblia sempre mencionou Kush, reis negros e poderosas raízes africanas. Até agora vimos apenas um fragmento da imagem completa, intencionalmente ocultado para manter narrativas dominantes e controlar a percepção da história, da fé e da identidade de milhões de pessoas. Isso não é apenas uma teoria, mas um fato comprovado, confirmado por fontes históricas e bíblicas. Ao longo dos séculos, académicos, teólogos e até historiadores europeus exerceram uma enorme influência na interpretação dos textos sagrados e da história antiga. Eles se dedicaram a traduções, edições e interpretações, passando tudo pela lente de sua própria cultura e buscando preservar a dominação espiritual e política. Eles alteraram imagens, distorceram representações visuais e silenciaram a presença africana nos eventos bíblicos. Como resultado, inúmeras pessoas negras cresceram com a crença de que sua história espiritual é insignificante,
Sua origem não tem lugar na narrativa sagrada e a Bíblia não fala delas, o que é um erro crasso. A verdade é que os reis negros da Bíblia sempre estiveram no campo de visão de Deus. A linhagem cuxita, os descendentes de Cam e os líderes africanos mencionados nos textos sagrados sempre desempenharam um papel importante no plano divino. Eles foram símbolos de poder, sabedoria, justiça e fé. No entanto, dogmas ocidentais, interpretações eurocêntricas e representações históricas distorcidas apagaram essa presença da consciência coletiva, silenciando a verdade. Isso não é uma coincidência, mas um apagamento histórico e espiritual intencional, uma tentativa sistemática de moldar a narrativa de acordo com certos interesses, ignorando a importância dos povos africanos e afro-americanos no desenvolvimento da história bíblica e espiritual. Pense, quantas pessoas aceitaram a Bíblia sem questionar essas interpretações? Quantos cresceram acreditando que os líderes africanos não desempenharam um papel fundamental nos eventos sagrados? Quantos não conseguiram reconhecer sua herança espiritual devido às manipulações da narrativa dominante? O despertar não é apenas histórico, mas também espiritual. Quando você percebe que a Bíblia sempre falou de Cuxa, de reis negros e de profetas africanos, você entenderá que sua fé não deve ser limitada por interpretações alheias. A verdadeira mensagem da Palavra de Deus transcende fronteiras, cores de pele, culturas e interesses humanos. Sua identidade, linhagem e herança espiritual são parte de algo muito maior do que lhe foi dito. Neste momento, a consciência histórica se entrelaça com o despertar espiritual. Entender que a verdade foi ocultada não é apenas o reconhecimento de um erro acadêmico ou histórico. É a percepção de que você, como pessoa negra ou de origem africana, tem uma conexão direta com uma narrativa sagrada que sempre foi ignorada. Sua existência, fé e presença no mundo estão enraizadas em uma história sagrada secular, em linhagens reais, sacerdócios africanos e reis que andaram com Deus, povos que participaram de profecias e eventos decisivos. Tudo isso foi apagado ou silenciado, mas permanece registrado, esperando por aqueles que ousem abrir seus olhos e mentes. O despertar da autoconsciência vai além de uma mera iluminação intelectual, tornando-se uma experiência transformadora. Ele muda radicalmente a percepção de si mesmo, do seu lugar no mundo, do caminho espiritual, do passado e do futuro. A descoberta de Cuxi não como um mero fato histórico distante, mas como uma linhagem viva, poderosa e pessoal, altera drasticamente a visão sobre a fé, a força pessoal, a autoestima e o propósito de vida. A pessoa deixa de ser uma observadora externa da história e se torna uma herdeira legítima de uma narrativa gloriosa de grandeza negra, dignidade espiritual, autoridade legítima e um papel fundamental no plano divino. A compreensão da magnitude desta revelação pode causar admiração. Se as menções a governantes negros foram intencionalmente removidas das versões aceitas da Bíblia, se fatos históricos foram censurados e a espiritualidade africana foi silenciada, então o que está acontecendo agora deve ser visto como um chamado ao despertar. É um convite para reconhecer sua verdadeira identidade, resgatar a história perdida e afirmar sua fé, baseada em uma versão completa e não distorcida da verdade. Pois os africanos não são apenas personagens episódicos da história bíblica, mas descendentes de Cush, herdeiros de uma linhagem real e sacerdotal, uma parte inalienável do plano divino, sempre considerados e incluídos, mesmo quando tentaram apagá-los da memória. Ao derrubar esses dogmas estabelecidos, é importante entender como essa verdade sobre Cush pode ser aplicada na vida moderna, transformando a relação com Deus, com a história e consigo mesmo. Tendo percorrido o caminho desde a descoberta do reino de Cush e da presença de reis negros na Bíblia até o cristianismo africano na Europa e o despertar de uma verdade oculta por séculos, chegou a hora de aplicar esse conhecimento ao mais importante, a influência dessa verdade na vida espiritual hoje.
Compreender o papel de Kusha, dos reis negros e da participação ativa da África na narrativa bíblica não é apenas uma investigação histórica, mas uma profunda transformação espiritual que começa dentro de cada pessoa e define sua percepção de si mesma diante de Deus, da história e de si mesma. A consciência da origem cushita. Registrada nas Escrituras, o reconhecimento dos antigos reis negros como instrumentos do poder e da sabedoria divinos e o batismo do eunuco etíope antes mesmo da propagação do Evangelho na Europa, levam à compreensão de que a identidade espiritual não é definida por noções impostas ou filtradas, mas pelo plano original de Deus. A fé e a origem deixam de ser secundárias e a herança espiritual se revela digna, nobre e sagrada. Essa consciência não apenas fortalece a autoestima, mas também reestrutura a relação com a palavra, a oração e a vida espiritual pessoal. Além disso, esta revelação muda a compreensão de sua missão no mundo. Ao se reconectar com a linhagem cushita, a pessoa se reconhece como parte de uma história intencionalmente guiada por Deus. Assim como os reis negros, que foram exemplos de liderança, justiça e fé. Cada um pode se tornar um agente de transformação. Qualquer ação e decisão tomadas com a consciência de sua herança espiritual tornam-se uma continuação desse caminho ancestral, uma prova de que Deus nunca esqueceu seu povo e sempre contou com ele para cumprir seus planos, permitindo restaurar essa presença viva na Terra hoje. Em nosso planeta, ressoa um apelo urgente para a restauração da fé, baseado em uma profunda consciência da própria identidade. A compreensão da significância histórica de Cush e do papel proeminente da África nas narrativas bíblicas torna-se um poderoso estímulo para abraçar a fé com coragem inabalável e autenticidade. É também um convite para a reconexão com as raízes espirituais e culturais. Não se trata apenas de crer em Deus como uma entidade abstrata, mas de ocupar um lugar central na narrativa bíblica. Reconhecer-se como herdeiro de um povo que desde o início esteve presente na história sagrada, se comunicou com profetas, participou de profecias e influenciou o curso da história com autoridade divina. Muda radicalmente a abordagem à oração, à interpretação das Escrituras Sagradas e à realização do serviço pessoal e espiritual. A Bíblia contém inúmeras confirmações dessa verdade. No Salmo 68:31 proclama-se: Príncipes virão do Egito, a Etiópia estenderá rapidamente suas mãos para Deus. O salmista aponta para o lugar central da presença africana no plano de Deus, enfatizando que todos os povos são valiosos aos olhos do Altíssimo. Nas obras de Deus não há espaço para exclusões ou hierarquias raciais. Cada povo, cada linhagem e cada história tem um propósito sagrado. Cush serve como um exemplo vívido disso. Ele prova que a África sempre ocupou um lugar especial na revelação divina e que sua fé é legítima, reconhecida e central para a história da salvação. Quando a pessoa percebe essa realidade, algo profundo acontece. Ela começa a ver sua própria vida espiritual com maior clareza, coragem e propósito. A consciência de sua identidade ancestral fortalece a fé, pois ela compreende que não está sozinha, não está desconectada de suas raízes e que sua história espiritual possui raízes profundas que Deus nunca apagou. Isso permite viver a própria fé de forma plena, consciente e transformadora, honrando a linhagem de reis, sacerdotes e profetas africanos que nos precederam. Essa verdade se torna uma fonte de inspiração para cada decisão, cada palavra e cada ação. A compreensão de que os ancestrais estavam conectados a Deus, que os reis negros de Cush foram instrumentos de justiça e sabedoria, e que o cristianismo africano floresceu antes de sua disseminação na Europa, confere o direito de agir, falar e viver com confiança espiritual. A pessoa deixa de ser uma espectadora da história e se torna uma participante ativa do plano divino, restaurando o que foi ocultado, recuperando o que sempre lhe pertenceu e fortalecendo a fé daqueles que ainda não conhecem essa verdade. Não se trata apenas de fé pessoal, mas também de responsabilidade coletiva. A restauração da história de Cush é, ao mesmo tempo, a restauração da identidade espiritual de milhões de africanos e pessoas de ascendência africana em todo o mundo.
É um chamado para se tornar um canal de luz, verdade, justiça e reconexão espiritual. Ao viver e compartilhar essa verdade, cada um ajuda os outros a despertar para a consciência de que não são meros espectadores de uma fé alheia, mas herdeiros diretos de uma linhagem que Deus sempre abençoou e na qual contou em seu plano eterno. Para viver uma vida ativa, é crucial perceber que tudo o que acontece está sujeito a um desígnio eterno do alto. Se a espiritualidade e a autoconsciência de uma pessoa ressoam com essa verdade inabalável, sua fé pode ser fortalecida. Através da compreensão da história e das Sagradas Escrituras, ela pode sentir a restauração de sua conexão com Deus. Se esse conhecimento tocou profundamente sua alma e despertou uma resposta interior, isso pode indicar um despertar para a verdade. O reconhecimento dessa verdade torna-se um ato espiritual de proclamação e uma forma de compartilhar essa revelação com aqueles que também precisam dela. Agora que a pessoa compreende como aplicar espiritualmente o conhecimento sobre Kusha em sua vida, é hora de ir além. Reflexões adicionais permitirão aprofundar a compreensão de como essas revelações transformam não apenas seu espírito, mas também suas ações diárias, seu relacionamento com Deus e como ela pode trazer essa consciência para o mundo ao seu redor. É realmente surpreendente. Se você chegou até este ponto, não é por acaso. Você teve contato com uma verdade que muitos tentaram ocultar por séculos. A história de Kusha, os reis negros, a origem africana e o despertar da fé junto com a consciência de sua identidade. Por isso é importante fazer parte deste movimento de pessoas que não apenas observam, mas buscam compreender, compartilhar e viver essa verdade.